Então, ó, voltando, tá? A força magnética vai estar trabalhando nas aulas ali. São as aulas de número 23 e 24. Já coloquei aqui, ó. Aulas 23 e 24 vai estar trabalhando sobre força magnética. Além disso, tudo bem? Eu tenho a aula 25 ali, que é uma aula de exercícios, que vai estar trabalhando sobre isso. Então, tem a aula 25, que é a aula de exercícios. Ótimo, ótimo, ótimo. Já trouxe aqui para os senhores, já coloquei o que está relacionado à apostila 6. Já na apostila 7, tá, gente? A apostila 7, eu vou estar trabalhando outro tema, né? Nesse caso, a apostila 7, estarei trabalhando com os senhores os temas relacionados às aulas 26 e 27, 28 e 29, que vão falar de indução magnética, e energia. Então, se eu colocar aqui, ó, indução magnética e geração de energia elétrica. Sendo ali o tema que eu vou estar mais cobrando, tá bom? Coloquei aqui direto certinho o que a gente vai ter e cada um dos temas que serão trabalhados. A partir desse momento, tá, gente? Agora eu começo a fazer aqui a nossa revisão, agora focada na matéria, tá bom? Então, acontece, colocando aqui, ó. Gente, a nossa revisão vai começar ali tratando esse tema, que é o tema da força magnética. Galera, quando eu falo de força magnética, tá? Sempre vai estar relacionada ali as questões relacionadas ao magnetismo, relacionadas aos ímãs. E aí, quando eu estou falando de ímãs nessa situação, eu vou ter situações diferentes, né? Então, acontece, podem ocorrer forças que são de atração e forças que são de repulsão. Sempre conectado, tá, gente, aos polos magnéticos. Nesse caso, norte e norte. Sul e sul, eu tenho repulsão. Então, esses dois aqui, ó, eu tenho repulsão. E caso eu tenha o contrário aqui, ó, esse caso aqui, ó, a norte e sul, aí eu vou ter atração. Norte e sul, eu vou ter atração. Trouxe aqui os dois temas principais, tudo bem? Quando eu tô falando ali de força, que é a força chamada de força magnética, tá bom? Certo, certo, certo. Isso até o momento, tá bom? Coloquei eles aqui direto. Forças magnéticas. Galera, falei de força magnética para vocês, tá? Eu vou trazer o que também? Eu tenho que trazer a fórmula, né? Como é que você vai calcular. E nesse começo eu vou falar sobre força magnética em uma carga. Caso eu tenha uma carga, né? Uma carga elétrica ali. Para eu saber qual que é a força magnética que atua nessa carga, eu vou usar a seguinte fórmula, tá bom? Para a força magnética. Força magnética que atua numa carga vai ser igual a Q vezes V vezes B. Tudo bem? O que é esse QVB, né? Cada uma dessas letras. Q vai ser igual a carga, nesse caso em Coulomb. Carga em Coulomb. Importantíssimo. Esse V é de velocidade em metros por segundo. E esse B aqui é o campo magnético, que deve estar em Tesla. Tendo esses dados, a força magnética tende a sair como sua unidade de medida em Newton. Tudo bem? Então, a força magnética vai sair em Newton. Então, eu tenho aqui a primeira fórmula que vocês vão estar usando na minha prova, que é o QVB. Importantíssima para poder trabalhar. Tudo bem? Lembre-se que tem algumas situações em que essa força magnética não existe, tá bom? Então, vocês têm que levar isso em consideração lá na apostila, exercício 1, 2 e 3, vão te mostrar essa situação em que ela não existe. Por exemplo, quando eu tenho um nêutron, né? Porque o nêutron tem carga zero, logo não tem carga, isso daqui não vai ter força magnética. Quando ele está em repouso, ou seja, quando eu tenho um objeto em repouso, eu não tenho magnetismo também, ou quando ele está fora de um campo magnético, que aí o campo magnético é diferente de zero. Essa daqui é a força magnética, a gente fala que é a força magnética em uma carga. Então, isso aqui é na carga, caso eu tenha uma carga ali para poder trabalhar. A outra situação é quando eu tenho sobre um fio.
Aí a força magnética ela vai ser calculada de uma maneira diferente. A força magnética ela vai ser calculada como B vezes I vezes L, B vezes I vezes L. Onde também cada letra tem um significado. Esse B é o campo magnético. Esse I é a corrente elétrica que esse fio sofre. E esse L é o comprimento do fio. Comprimento do fio. De novo, tendo cada uma das significações, tá bom? Campo magnético em Tesla. Corrente elétrica em ampere. E o comprimento do fio deve estar obrigatoriamente em metros. E aqui eu vou ter ali uma força magnética também saindo em newtons. Gente, o que vai acontecer aqui, tá? Aqui eu vou ter para vocês, né, girando, a força magnética agora quando eu estou falando de um fio. Quando eu tenho um fio ali, eu vou usar esse tipo de força magnética, tudo bem? Então eu tenho aqui, já expliquei para vocês agora de maneira clara e bem direta como é que vai funcionar a força magnética. E essa força magnética ela é responsável por um dos fenômenos de maior importância na Terra, conhecidos como auroras boreais. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que vai cair na prova, tanto a aurora boreal quanto a aurora austral. A diferença entre uma e outra é nada mais nada menos que a aurora boreal ocorre no norte, enquanto a aurora austral ocorre no sul. Só isso, tá bom? De diferença. Mas a gente tem que entender o que é esse fenômeno da aurora. Quando eu tenho aqui a Terra, formato esférico, né? E aí o que acontece? A Terra vai sofrer, aqui ela vai ter as linhas de campo, que são os do campo magnético, que fazem o seguinte: nascem aqui no norte, ou nascem aqui no sul geográfico, e vão até o norte geográfico. Então ela faz isso aqui, ó, as linhas de campo. O Sol sempre vai acabar aqui lançando um monte, mas um monte de partículas para cima da Terra. Então aqui eu tenho o Sol mostrando isso. Então ela tem um número imenso de partículas que é lançado para a Terra. E acontece, na hora que ela passa aqui, ele entra, certo? Ele tem que pegar e ser desviado pelo campo e cai lá no polo. Essa situação dessa queda das partículas lá no polo é o que dá origem às auroras. Cuidado, viu? A diferença entre um é que as cargas positivas vão subir e vão para lá, e as cargas negativas vão descer e vão aqui para o sul. Também é a aurora, tá bom? Isso ocorre devido ao campo magnético, que sofre uma força magnética quando entra dentro do campo terrestre. Galera, isso que eu trouxe para vocês até o momento são os temas relacionados à apostila, que é a apostila 6. Galera, se até o momento vocês conseguirem entender, coloca para mim um joinha, por favor. Só me coloca um joinha, Maria Eduarda, Gustavo, Cauã, restante também, conseguiram pegar? Tudo bem? Se até o momento os senhores conseguiram entender, certo? Agora eu vou passar para poder falar dos temas que estão relacionados à P7, tá? Então, olha, esses dois temas aqui estão na P6, vocês têm que dar uma estudada mais pesada nele. Na P7, nesse caso aqui é a apostila 7, eu trato ali de um tema chamado de indução magnética. O que vai ser essa indução magnética, tá? A gente tinha discutido ali as possibilidades, né, de eletricidade, caso eu tenha uma corrente elétrica, gerar magnetismo. Só que faltou a gente saber se o contrário também era verdade. E aí, a gente viu que isso é verdade. Magnetismo também gera eletricidade. Quem foi o responsável, tá bom? Por trazer esse tema, para trazer que magnetismo gera eletricidade. Foi o nosso grande cientista, conhecido como Michael Faraday. Faraday foi o primeiro a verificar isso, tá bom? E aí, o que ele percebeu? Como é que ele descobriu, né? Ele estava lá com uma bússola e, ao mesmo tempo, estava mexendo num circuito elétrico. Então, ele estava mexendo num circuito elétrico.
Ao ele ligar esse circuito elétrico, pegou e ligou ele, ligando o circuito, ele percebeu que tinha acabava sendo gerado ali, certo? Uma deflexão, ou seja, um movimento em uma bússola. Quando ele percebeu isso, ele notou que se tem ali a deflexão de uma bússola, só pode ter a existência de campo magnético. Então, ele tinha ali eletricidade gerando magnetismo. Quando ele fez o efeito contrário, que era passar uma bússola perto de um campo elétrico, ele ficou lá com a bússola num campo elétrico, ou seja, o caminho contrário, gerando um campo elétrico no circuito, ele teve agora corrente elétrica fluindo no circuito. Então, ele provou que uma coisa se transformava na outra. Eletricidade virava magnetismo, e magnetismo virava eletricidade. Algo extremamente importante, tá bom? Lá no futuro, depois de Faraday ter descoberto esse efeito, quem foi que estabeleceu ele foi Lenz. E a lei de Lenz, ela estabelece o quê? Estabelece que o campo, a corrente elétrica induzida tende a gerar um campo magnético induzido, com o objetivo de diminuir o campo magnético real. A ideia que ocorre aqui na lei de Lenz é que ela está buscando o que a gente fala que é o equilíbrio energético. Então, o que acontece? Está evitando ali a tal do moto perpétuo, geração de energia infinita. Então, isso aqui ele está buscando o tal do equilíbrio, que é o equilíbrio energético do sistema, tudo bem? Nesse caso, eu não vou ter ali nada mais, nada menos do que nessa discussão aqui que eu coloquei para os senhores, não vou ter contas em si, eu preciso saber ali exatamente como é que se funciona, como é que ocorre essa geração de campo, tá bom? Apenas isso, tá bom, gente? Nessa parte. Senhores, fala para mim se até o momento vocês conseguiram pegar aqui essa parte relacionada à indução magnética, tema da apostila 7. Sobe um joinha aí para mim, gente, para eu ter ideia. Só o Iago mesmo que subiu o joinha ou não tem mais gente que não pegou isso aqui? Se tiver alguma dúvida, Larissa, Bárbara, Beatriz, ótimo. Henrique Martins, Lucas Galvano, boa, certo? Qualquer Vitor Xavier, ótimo. Qualquer tipo de dúvida vocês podem me mandar aí a qualquer momento, tanto via chat ou abrindo o seu áudio. Vocês podem escolher. Emily Neri, Julia Poloni, ótimo, 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 certo? E aí, galera, agora eu vou passar aqui como a nossa última parte. Que ela fala o quê? Ela fala da geração de energia elétrica. Para ter geração de energia elétrica, você precisa de um aparelho que vai estar presente em todos os tipos de usinas. Nesse caso, é a tal da turbina. Tudo bem? Qual é a função da turbina? Ao girar, ela produz um campo magnético variável, que é transformado em corrente elétrica. Todo e qualquer aparelho, qualquer usina que a gente vai discutir aqui, vai ter no final do seu processo a turbina. Sem ela não ocorre toda a geração de energia elétrica, tá bom? E o que acontece? Agora a gente vai falar das principais usinas possíveis, tá bom? Uma das principais usinas, aquela que é mais utilizada no Brasil, tá bom? Inclusive a mais importante, é a usina que a gente chama de usina hidroelétrica. Entender cada tipo de usina vai ser essencial. O que vai acontecer com a usina hidrelétrica, tá bom? Primeira coisa, tá? Eu preciso que essa usina hidrelétrica ela tenha aqui obrigatoriamente uma queda d'água, bem? E essa queda d'água ela seja também seguida aqui de um reservatório.
reservatório de água ali que vai praticamente fazer o movimento. Então, acontece, a água ela vai descer nessa queda, certo? Vai pegar ali a cachoeira ou coisa do tipo. Ela vai seguir o seu fluxo e quando ela chegar aqui embaixo, vai ter o nosso aparelho principal, né? Que é o transformador. Nesse caso aqui eu tenho aqui a minha turbina. A turbina ela vai ser girada aqui pela passagem da água. A água vai seguir normalmente. E aqui o que acontece? Vai ter o fio aqui que vai conectar e esse fio aqui vai para a rede elétrica. Quais são as passagens, tá bom, que vão ter aqui de energias, tá? Primeiro eu tenho a energia, que é a energia relacionada à altura, então eu tenho energia potencial gravitacional, que ela vira obrigatoriamente energia, que é energia cinética de movimento, e essa energia de cinética de movimento vira energia, que é energia elétrica, tá bom? Coisas que é importante de pegar aqui, né? Quais são os benefícios? Por que vale a pena você usar uma usina hidrelétrica? Benefícios. É uma energia que é uma energia limpa, tudo bem? Limpa e renovável. Em relação aos padrões anteriores, tá bom? O que acontece? Malefícios dela, né? Primeiro delas, alteração do microclima da região, que é aquilo que eu falei para vocês, principalmente em Ribeirão Pires, você tem aquele clima mais estranho, então você tem alteração do microclima e fauna da região. Fora o reservatório, então você precisa de um reservatório grande de água. Reservatório grande de água. Nesse caso aqui seria a famosa represa, tudo bem? Todos os riscos ali representados por ela. Então, essa aqui é a usina hidrelétrica. O outro tipo de usina que eu falei que é extremamente importante, usada no Brasil também, é a usina termoelétrica. Essa usina termoelétrica ela vai depender aqui da queima de algum combustível. Então, o que acontece? Você queima esse combustível, deixa eu fazer aqui. Então, você tem esse combustível sendo queimado. Então, aqui, ó. Pode ser madeira, o que for, tudo bem? Então, estou colocando aqui só o combustível. Para ter uma ideia, esse combustível ele vai ter que ser queimado. Queimando esse combustível, deixa eu colocar aqui. Eu tenho aqui o aquecimento. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Aquecimento de água numa caldeira. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é a caldeira. Essa caldeira, ela tem canos ali que vão ter conectados e vai virar vapor. Então, eu tenho vapor d'água, que vai girar uma turbina. Turbina lá que eu falei para você, sempre presente. Girando a turbina, eu tenho aqui saída de energia elétrica. E a água volta, e a água que agora passa por um condensador. Então, ela desce aqui. Passa por esse aparelho, que é o condensador. E aí, ela fecha um ciclo aqui e volta para a minha caldeira. Então, é um ciclo fechado que a água sofre, tá bom? Sobe vapor, volta a água aqui num ciclo de aquecimento gerado, geralmente queimando algum combustível. Eu vou passar para cá para colocar para vocês quais são os combustíveis que são queimados, tá? Então, olha,
O mais clássico de todos é petróleo. Então, você queima petróleo aqui, sim, de maneira bem clara. Você pode queima petróleo. Você pode queimar carvão, tanto mineral como vegetal. Pode queimar esses dois tipos de carvão aqui. Também é comum você usar gás para você gerar eletricidade ali, também em tipos de termoelétricas. Você também usa ali o combustível nuclear, né, que é o tipo de energia nuclear, que também faz uso de uma termoelétrica. E você tem também aqui a usina de biomassa. E aí você usa algum tipo de biomassa para poder gerar essa eletricidade, tá bom? Geralmente, tá, os malefícios mais claros, os benefícios mais claros, né? É a grande energia gerada. E os malefícios, aqueles mais claros de se aparecer ali, né? Estão relacionados à situação dos poluentes, né? Então, você tem muito poluente e lixos. E lixo sendo gerado desses tipos de usina, que é a usina termoelétrica, tá bom? Então, já deixei aqui claro para vocês malefícios e benefícios. Outra coisa que a gente pode ter hoje são as placas fotovoltaicas. Então, é energia, que é energia solar. Em termos de energia solar, a única coisa que você vai fazer uso é de uma placa fotovoltaica. E aí eu tenho uma transformação direta, tá? O que vai acontecer? Eu tenho energia solar, direto, energia solar, que vira logo de cara energia, que é energia elétrica. Problema principal hoje que a gente tem, tá bom? Para trabalhar com energia fotovoltaica. Então, é o custo, tá bom? O custo da energia é muito alto. O que acontece? Tem que fazer um investimento razoável em placas para você instalar ela. Esse custo ele acaba se pagando com o tempo, mas leva um tempo razoável para isso ocorrer, tá bom? Então, tem aqui a questão relacionada ao custo. Isso na energia solar, energia com placa fotovoltaica. Além da energia solar, eu falei para vocês da energia que é a energia eólica. Na energia eólica, o que vai funcionar? Eu tenho grandes moinhos, tá bom? Esses grandes moinhos ali, eles funcionam como, tá? Eles vão ter ali a nossa turbina na parte que é a parte de cima já, então movida aqui direto. Então, você tem aqui o moinho, direto aqui, certo? E o que acontece? Aqui você tem, do mesmo jeito, a placa. Então, você tá aqui a turbina, que também existe de maneira clara, tá bom? Só que agora quem faz o movimento, aqui o movimento é feito pelo vento. Então, você tem uma região ali que tem uma grande diferença de temperatura, ele gera vento. Então, essa energia, que é a energia cinética de movimento, cinética, vai virar direto energia, que é energia elétrica, tá bom? Energia elétrica. E aqui é uma fonte de energia muito, mas muito renovável, tá bom? Que vale bem a pena. Então, você tem energia cinética virando direto energia elétrica. Aqui você tem aqui, isso aqui já sai direto aqui, os fios, né? Que abastecem direto a nossa rede elétrica. Essa é a nossa rede elétrica que vai ser abastecida aqui de maneira clara, de maneira direta, né? Não precisa nem ter muita treta em relação a isso. Tudo bem? Aqui a gente tem energia eólica. Senhores, aqui eu passei para vocês, né, quais são os principais tipos de energia que a gente vai trabalhar. Na nossa prova, talvez, podem aparecer mais tipos de energia, ou mais tipos de usina. Então, recomendo aí que dentro do material de vocês deem uma revisada, mas aquele que eu mais trabalhei ali foi a usina, que é a usina hidrelétrica, sabendo que tem mais. E essas duas aqui, qualquer tipo de usina, ele faz parte, tá? Eles vão funcionar todos ali por meio, né, eles vão trabalhar por meio da indução eletromagnética. Então, qualquer uma delas vai trabalhar lá por meio de indução magnética. Qualquer uma delas.
Tudo bem? Senhoras, senhores, esse aqui é o meu tema de prova, é o que vai acabar trabalhando, o que eu vou trabalhar na minha prova na próxima quinta-feira. Esse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando aqui a gravação.